Fala galera, beleza? Professor Dácio aqui falando. E na aula de hoje a gente vai falar sobre movimento e velocidade. A gente vai rever algumas coisas, os conceitos de referencial, posição, deslocamento. Vamos falar sobre a unidade do tempo, que é uma unidade de medida muito importante. E vamos definir o que é velocidade, mais especificamente o que é a velocidade escalar média. E no final disso discutir um pouquinho sobre as unidades utilizadas para representar a velocidade. Então a aula de hoje é sobre movimento e velocidade. Vamos lá? Fala galera, então na última aula a gente definiu bem detalhadamente a ideia de referencial, como definir o que é referencial, o que é deslocamento, ou o que é distância percorrida, o que é trajetória, o que é variação da posição. Quando a gente definiu todos os conceitos, a gente começou a entender o que quer dizer uma distância, um comprimento, ou localizar um objeto ou alguma coisa em um dado referencial. Vimos como construir esse referencial e como achar a posição de alguma coisa dentro desse referencial. Em meio a essa discussão, a gente conseguiu perceber também que qualquer variação da posição, se você muda a sua posição de um lugar para outro lugar, há uma distância percorrida ou um deslocamento, uma variação da posição. Para simplificar, nessa aula a gente não vamos falar sobre distância percorrida, dependendo da trajetória. Vamos falar apenas sobre deslocamento ou variação da posição, tá? E uma vez já definiu isso, a gente pode voltar àquela mesma ideia sobre movimento. Você pode falar que algo está parado em relação a uma referencial se a posição desse algo, desse objeto, dessa coisa, não muda. Se a posição se mantém sempre a mesma, quer dizer que aquele objeto, aquele corpo, aquela coisa que você está analisando está parada naquele referencial. A partir do momento que você considera que a posição modificou naquele referencial, aí podemos falar que aquele objeto está em movimento naquele referencial. E aí, para falar de movimento, se teve uma mudança de posição, houve um deslocamento. Ou ele teve que sair de um lugar e ir para o outro. Só que antes da gente discutir os detalhes desse movimento e aí olhar o movimento em si, vamos entender primeiro uma outra grandeza, que é a medida do tempo. A medida do tempo ela é extremamente importante para nós, então vamos discutir ela em mais detalhes um pouquinho, beleza? Antes de a gente começar a estudar a velocidade e a análise do movimento em si, vamos entender primeiro o tempo. O tempo a gente pode dizer que seria uma quarta dimensão onde a gente se localiza. A gente pode se localizar em qualquer lugar do espaço, em qualquer referencial que tenha três dimensões, onde essas três dimensões te dão uma posição, se você está mais à esquerda ou à direita, mais para frente ou mais para trás, mais para cima e mais para baixo. Então você consegue localizar qualquer coisa em uma dada posição com essas três coordenadas. E existe uma quarta coordenada para você localizar um fato ou um fenômeno, que é a dimensão temporal. Então nesse instante, nesse momento agora, nesse exato instante de tempo, a minha localização é nessa posição. A minha localização é dada por essa localização nesse referencial, considerando para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima e para baixo, e um dado instante de tempo. E aí eu posso localizar qualquer coisa, qualquer evento nessas quatro dimensões. Três dimensões espaciais, para você encontrar essa coisa num lugar, e a quarta dimensão, que é a do tempo, em que instante isso aconteceu.
Algo interessante sobre o tempo é que é a única grandeza que ela é igual para todos. O tempo se passa de uma forma igual para qualquer observável. Apesar de algumas sensações de dilatação do tempo e contração do tempo, que quando a gente vai estudar relatividade a gente vê em mais detalhes, mas é uma grandeza que tem uma direção e um sentido igual para todo mundo. Na nossa realidade aqui, no nosso observar do universo, o tempo ele sempre se dá numa mesma direção e no mesmo sentido. Do início do dia para o final do dia, do início do ano para o final do ano, do início de 1 minuto para o final de 1 minuto, do início desse vídeo para o final desse vídeo. Você pode localizar isso numa linha do tempo. E ela sempre se dá em um sentido. Para analisar algumas coisas, você até pode considerar esse sentido ser alterado. Como passar esse vídeo de trás para frente ou em câmera lenta, são observações que a gente, ao analisar, podemos até considerar. Mas no mundo real, no nosso dia a dia, o tempo todo, tudo que está à nossa volta, acontece em uma direção e um sentido apenas no tempo. E aí essa medida do tempo, ela tem várias formas de ser medida. Lá nas antiguidades, as pessoas utilizavam os astros para fazer isso. O momento do sol nascer, do sol se pôr, a posição em que o sol se encontrava ao longo do ano. Existiam várias maneiras de medir o tempo. Uma das primeiras para se medir mais exatamente é a chamada ampulheta, que te dava uma medida de um certo intervalo de tempo sempre igual. Hoje em dia temos medidas do tempo muito mais avançadas. Todo mundo tem um relógio em casa, né? E o funcionamento dos relógios em geral é baseado na frequência de um cristal. É um tipo de cristal que ele dá pulsos elétricos num certo período de tempo, e isso pode ser utilizado para você medir o tempo com melhor exatidão. A definição oficial de tempo hoje em dia ela é dada por relógios nucleares, tá? São núcleos radioativos que têm um fenômeno lá muito específico que acontece neles, que os cientistas conseguem, olhando para o comportamento desse núcleo atômico, ter uma precisão no tempo absurda de que seria um relógio que não se atrasa 1 segundo em até centenas de anos. Então essa medida do tempo vai ser muito importante para a gente. E aí existem várias unidades de tempo. Muitas das unidades de tempo, todos vocês estão acostumados a falar que vai levar só 10 segundos para fazer alguma coisa. Que o tempo da sua aula leva exatamente 50 minutos. Que o intervalo entre um dia do seu aniversário e o outro dia do aniversário é de 1 ano. Todas essas unidades são unidades de tempo. Segundo, minuto, hora, ano, séculos, décadas. E entender essas unidades são especialmente importantes para nós. As duas unidades que mais vamos falar aqui vai ser a unidade de segundo, que é a unidade de tempo oficial do Sistema Internacional de Medidas. E vamos falar, eventualmente, também da unidade de tempo hora. Porém, todas essas unidades, todas essas noções de tempo, como século, dias, meses, semanas, são unidades de medida do tempo. E aí, lembrando já desde a última aula que eu já avisei e ressaltei para vocês o quão é importante toda a grandeza física ser expressa com a sua unidade. A distância com metros, quilômetros, polegadas, o tempo com segundos, horas, minutos, dias. Então, uma vez a gente já entendeu que existem essas duas grandezas muito importantes para nós, a de distância e as medidas de distância no referencial e posição, e as medidas de tempo, vamos falar agora sobre movimento e velocidade. Então, bora lá!
discutiu que podemos definir como movimento toda mudança de posição em um dado referencial. Então, sempre que algum objeto, alguma coisa que eu estou analisando o movimento, mudou a sua posição no referencial que eu estou utilizando, eu posso falar que essa coisa se moveu. Mas existem outras informações além da posição desse objeto de estudo, como, por exemplo, o tempo em que isso aconteceu. Além de medir onde ele estava e para onde ele foi, eu também posso medir quanto tempo levou para ele sair da posição inicial e chegar até a posição final. Essa medida do tempo, associada à medida da distância, vai trazer uma informação completamente nova para nós. Então, partindo apenas da ideia de distância e tempo. Pensa comigo, se você sai da sua escola para poder ir caminhando até a praia, por exemplo. A distância da sua escola até a beira da praia é de 900 metros, como é no caso do Manuel de Abreu até a Praia de Caraí. Se para percorrer esses 900 metros você leva 6 minutos, quer dizer que você vai ter andado essa distância com uma certa velocidade. E aí, se um dia você levou 6 minutos para sair da escola e chegar até a praia, pode ser que num outro dia você, nessa mesma distância, se você estiver mais com pressa, você acabe levando apenas 3 minutos, metade do tempo. Nesses dois movimentos, os movimentos são similares. Você saiu da sua escola e foi indo até a praia. Só que a forma como esse movimento foi feito é nitidamente diferente. Se em um dia você leva 6 minutos e no outro você leva apenas 3, claro que você se moveu de uma forma diferente. Olhando melhor para esse caso, a distância de 900 metros, quando ela é percorrida em 3 minutos, estamos falando de um intervalo de tempo de 180 segundos. Se cada minuto tem 60 segundos, eu estou falando de um intervalo de tempo de 180 segundos. E aí, se nesse dia que estava com um pouco mais de pressa para percorrer 900 metros, você levou 180 segundos, e no outro dia, você, para percorrer os mesmos 900 metros, você levou 360 segundos, em qual dia você teve a maior velocidade? Quando a gente associa uma distância e o tempo que se levou para percorrer essa distância, a gente tem essa nova grandeza chamada velocidade. A grandeza da velocidade, ela vai medir o quão rápido esse movimento acontece. Então, analisando a velocidade, essa nova grandeza, a gente pode considerar nesses dois exemplos. No dia em que você percorreu os 900 metros em 3 minutos, em 180 segundos, a sua velocidade foi de 5 metros a cada segundo. Para você conseguir percorrer 900 metros nesses 180 segundos, a cada 1 segundo você teria que ter percorrido 5 metros. Já no outro dia, onde você foi mais devagar e levou 360 segundos para percorrer a mesma distância de 900 metros, a sua velocidade foi de 2,5 metros por segundo. Então, essa medida da velocidade é uma medida de qual distância você percorre a cada 1 segundo, nesse caso. Então, na hora que a gente fala de velocidade, a gente está analisando a distância dividido pelo tempo que levou. Para aí a gente ter a grandeza velocidade. A velocidade é sempre dada pela variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando, como falamos na aula anterior, sempre que eu falo da variação de um valor, se eu falo da variação da posição, eu estou considerando a minha posição final menos a minha posição inicial no referencial que eu escolhi. E a mesma coisa vale para a variação do tempo, ou intervalo de tempo. Se eu olhar que eu comecei
esse trajeto saindo da escola a meio-dia e 10 segundos e terminei essa trajetória ao meio-dia, 3 minutos e 10 segundos, o meu instante de tempo final, menos o instante de tempo inicial, vai me dar um intervalo de tempo, uma variação de tempo de 3 minutos. Então, para definir a velocidade, é só eu pegar a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Mas é claro que quando você saiu da escola e foi até a praia, você não fez isso andando sempre na mesma velocidade. Você precisou parar para esperar para atravessar a rua, você deu uma corridinha na hora que estava atravessando a rua, você começou um pouco mais rápido e depois se cansou e começou a ir mais lento. Então a sua velocidade, de fato, ela foi modificando. E aí entra um conceito importante que é o conceito de velocidade instantânea. A gente vai definir melhor o que é velocidade instantânea, mas se você olhar a sua velocidade em cada instante de tempo, ela pode ter mudado. Porém, a sua velocidade média, ela vai considerar a média da sua velocidade desde a hora que você saiu da escola até a hora que você chegou à praia. E aí esse conceito que a gente está definindo aqui, a gente chama ele de velocidade escalar média. Velocidade média, primeiro porque eu estou falando de um valor médio que corresponde a como você fez esse percurso. Se você precisou parar para atravessar a rua e às vezes dar uma corridinha, começou mais rápido, depois foi mais devagar, se houvesse um outro fantasminha seu percorrendo esse mesmo caminho, só que sempre com a mesma velocidade, sem se importar com os carros, com o sinal de trânsito, com outras pessoas na sua frente, e essa pessoa tivesse feito essa distância sempre na velocidade 5 metros por segundo, ela iria chegar exatamente junto com você lá na areia da praia. Então, quando a gente fala de velocidade média, a gente está falando de uma situação onde, se você tivesse percorrido toda essa trajetória nessa mesma velocidade, essa velocidade média, ela corresponde à média de todas as suas velocidades instantâneas ao longo desse trajeto. E o termo escalar, a gente está falando de velocidade média escalar, porque a grandeza de velocidade, ela é na verdade uma grandeza vetorial. Quando a gente fala de velocidade, a gente pode falar da velocidade numa certa direção e num certo sentido. Por enquanto não vamos entrar nesses detalhes. Então eu só estou falando aqui com vocês sobre velocidade escalar média. Escalar porque ela só te dá uma noção da rapidez com que esse movimento foi feito, sem considerar a direção e o sentido. Então a grandeza velocidade escalar média, ela tem apenas um valor associado à humanidade. E aí, uma vez já definimos que velocidade média é a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo que isso levou, vamos definir então a unidade que é utilizada para representar isso. As unidades de velocidade, elas são das mais variadas. E assim como a velocidade média é definida como uma distância por um tempo, a unidade da velocidade também é uma unidade de distância dividido por uma unidade de tempo. Que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade básica de velocidade é o metro dividido pelo segundo. Quando falamos em metro por segundo, estamos definindo qual a distância em metros se percorre a cada um segundo. Então todas as unidades que são representadas dessa forma, em uma grandeza por outra, dividida por outra, a gente está falando de quanto essa grandeza muda a cada um intervalo dessa outra unidade. Então velocidades
são mais comumente conhecidas por vocês, e uma outra unidade, que é a unidade de quilômetro por hora, que segue o mesmo padrão. A unidade de quilômetro por hora é uma distância dada em quilômetros a cada 1 hora. E a velocidade em metros por segundo é qual é a distância em metros a cada 1 segundo. Então, se alguém percorre uma certa trajetória numa velocidade de 100 metros por segundo, então quer dizer que ela percorreu 100 metros a cada 1 segundo que se passou. E essa velocidade de 100 metros por segundo é exatamente a mesma velocidade que você dizer que a pessoa percorreu essa mesma trajetória numa velocidade de 360 quilômetros a cada 1 hora. Essa relação entre as unidades metros por segundo e quilômetros por hora, ela sempre se dá pelo valor de 3,6. Esse valor de 3,6 é porque cada 1 hora tem 3.600 segundos. E cada 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, sempre que você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, é só você multiplicar por 3,6. E se você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. Então, a relação entre as duas unidades de velocidade é dada dessa forma. Porém, as unidades de velocidade podem ser das mais diversas possíveis. Sempre que você tiver alguma distância dividida por um intervalo de tempo, você vai estar falando de alguma velocidade. E isso pode ser a mais diferente possível. Você pode falar de palmos por dias. Você pode estar falando de anos-luz por segundo. A variedade de unidades de velocidade são tão grandes quanto a variedade de unidades de distância e de tempo. Uma unidade de velocidade que todos estão vendo agora nesse período que eu estou gravando essas aulas, que é o período da quarentena do Covid-19, a gente tem ouvido falar muito sobre a velocidade do crescimento da pandemia. E aí se estabelece uma unidade equivalente à unidade de velocidade, como número de casos por dia. E quanto maior o número de casos por dia, quer dizer que mais rapidamente maior está sendo a velocidade de expansão do vírus. Então as unidades de velocidade são das mais variadas. Beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo é só. Nesse vídeo a gente detalhou com muito cuidado e cheio de detalhes o que é uma posição, variação da posição, o que é a definição de movimento. E aí podemos definir medidas de tempo, podemos definir o que é uma velocidade e o que especificamente é velocidade escalar média e tratar das unidades dessas grandezas. Então por hoje é só, valeu, espero que vocês curtam aí o vídeo, que vocês gostem bastante e beijo!